Queridos irmãos, com muita alegria hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e o tema desta noite não poderia ser mais significativo para o nosso estudo, senão o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema buscai e achareis. Nós estaremos fazendo hoje o nosso estudo, depois teremos a atividade do passe, que ela já está sendo uma atividade presencial, não é mais o passe coletivo, o passe individual. E hoje também nós estaremos recomeçando uma atividade que nós paramos em 2012 com o nosso irmão Expedito, que são as cirurgias espirituais, mas de uma forma que estaremos organizando e orientando a todos de uma forma que todos possam entender e voluntariamente, quem quiser passar pelo trabalho posterior ao passe, nos procure. E quem também acharmos que precisa passar. Então, buscai e achareis, nós pedimos e obtivemos o presente espiritual que hoje, nos 30 anos de atividade da nossa casa, ganhamos este presente. A confiabilidade de uma mediunidade educada para este fim, verdadeiramente genuína, sem a interferência de personalismos ou qualquer outra interferência que não seja a ação exclusiva espiritual. Muito bem. Aos nossos irmãos que estão em seus lares, vão dizer assim, não estamos lá hoje, né? Mas eu tenho uma boa notícia. É que a atividade é espiritual e todos já, desde quando começamos essas lives, eu tenho recebido aqui muitas informações, declarações de quem está em casa, e pessoalmente na caixa de mensagens do nosso Facebook, que recebem atendimento, que recebem ação espiritual, mesmo à distância. E esse é o bom de estarmos numa atividade espírita, na atividade coordenada por espíritos. Eles viajam na velocidade do pensamento. Digamos que nós temos irmãos de redenção aqui, ligados na nossa reunião. Temos irmãos da cidade de Pelotas, do Chile, do Uruguai, Rio Grande, de vários lugares do Brasil, de São Paulo, inclusive da nossa região, de Pariqué, de Registro. E todos que estão aqui, que estão ligados, basta pedir, como nós vamos ver agora, que nós vamos obter. Esse é o presente de Deus para nós. Nós só vamos entender como isso funciona um pouco, é isso que nós vamos estudar hoje. Muito bem, dedicados irmãos, então estamos sobre este momento e pedimos a todos que se conectem, então, com o pensamento a Jesus, a Deus. Nós vamos fazer a nossa prece de abertura, depois faremos as leituras. Primeiramente, queremos agradecer a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus,
Senhor, o presente de estarmos nesta casa hoje para a realização de mais esta boa obra em teu nome. Te pedimos, Mestre, que se cumpra os teus desígnios, que seja feita a tua vontade. Ela é sempre sábia, justa, bondosa, misericordiosa. Suplicamos aos vossos emissários divinos, especialmente a vós, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Emílio Luz, Langerton Neves da Cunha, Dr. Adolfo Frites e toda a corte de espíritos dedicados a esta causa do bem, do amor e da caridade, que aqui se cumpra, Senhor, os teus desígnios, que todos que aqui estão conosco, neste momento, sintam um influxo do teu amor, da tua presença, da tua ação maravilhosa, que envolve os nossos corações. E dizemos, Senhor, que seja feita a tua vontade, sempre sábia e justa. Senhor, rogamos as tuas inspirações para que possamos converter a tua palavra em bálsamos de esperança, orientações, fé, caridade e paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Gostaria de começar o nosso estudo hoje com uma história. Aliás, nós temos muitas histórias. Mas me impressionou uma que eu li essa semana, que nós, muitas vezes, perguntamos para Deus onde Ele está diante de determinadas situações. Se nós tanto, quem aqui quer sofrer? Quem que está conosco hoje aqui, está na nossa live, diz assim, não, eu quero sofrer um pouco. Não! Se a dor nos bate, a gente já pede logo para Deus uma ajuda, um socorro. E muitas vezes há quem precise de muita dor para entender realmente. Eu não sou absoluto. Há quem se diga cético, que se intitule cético, ateu, não acredito, não preciso da religião, como muitas pessoas dizem isso. Mas quando vê a morte de perto, balança. Quando fatos incontestáveis chegam na sua vida, desafiadores, levanta a mão para o céu. Nós lembramos de André Luiz, no Nosso Lar, do livro Nosso Lar, autor do Nosso Lar, protagonista do livro Nosso Lar, já que ele era o personagem principal. Depois que ele desencarnou, uma vida de médico, ele era ateu. Não acreditava em Deus, mas a sua mãe era uma pessoa de fé. E quando ele era pequenininho, ela orava com ele. Pequenininho, Pai Nosso, ajoelhadinho no pé da cama. Uma vida de médico, porque ele foi um médico renomado, que todos nós já vimos, não temos necessidade de falarmos sobre isso aqui, mas um médico conhecido, Oswaldo Cruz, uma pessoa que deu tantas contribuições para a área médica, para todos nós. Temos um instituto, Oswaldo Cruz, que nos dá tantas
tantas contribuições do progresso, da saúde. Ele é o autor desse trabalho. E ele desencarnou numa condição desfavorável por um tumor no seu aparelho digestivo. Lutou muito, como um bom médico, lutou muito, como está no livro, para que ele não morresse. E ao chegar no plano espiritual, ele se debateu com o choque de encontrar não um mundo feliz, como muitos daqueles ateus, os que não acreditam em Deus, ou que se acreditam por uma mera formalidade para viver bem na sociedade, até vão na igreja, no seu templo religioso, seja qual for, mas por uma mera formalidade, para atender alguma deliberação, para estar bem na sociedade, ser bem visto, não perder oportunidades, apenas por uma questão social. Sim, não tem problema. Ele era um desses. Mas eis que ele tem a dura realidade, aquela realidade incontestável, que visitará todos nós um dia. Se debateu em uma região de sofrimento no plano espiritual, na qual ficou numa condição deplorável por 8 anos. Vejam, 8 anos numa condição de miséria, de sofrimento, numa extrema penúria, vamos falar assim, né? Passando toda sorte de necessidades que alguém pode passar, desde frio, fome, sede, a dor da doença, por 8 anos representa uma eternidade. 1 minuto de dor, quem estiver aqui já sabe que é muito ruim. Imaginem 8 anos. No plano espiritual ainda, há uma questão de potencialidade, que a pessoa está num ambiente que ainda não conhece, não entende, ele não compreendia aquela região, sabia, olhava para o lado, as pessoas não reconhecia, lugar escuro, sombrio. Não estou falando aqui para assustar ninguém, apenas para depois mostrar a importância do que nós temos, do presente que nós temos agora, de nos endereçar para um raio de luz no plano espiritual. Num dado momento de rara lucidez, ele lembra da mãe, mas a mãe estava do lado dele, é que ele não via. A mãe nunca abandonou ele. Quando ele chegou no mundo espiritual, naquele estado, sua mãe já estava, mas ele... A diferença vibratória, porque a mãe dele era um espírito iluminado, era uma trabalhadora, tutora da colônia Nosso Lar, mas ele estava no charco das sensações materiais, ele desencarnou pelo excesso de gula, de bebida. Então ele lesou o organismo, passou numa condição de suicida, ele apressou a sua morte, o câncer se desenvolveu por causa desse desregramento do seu organismo, que ele provocou no seu organismo. Então, ele passou numa condição de dívida espiritual muito grande. Isso fez com que ele tivesse a distância da sua mãezinha. Após 8 anos, ele disse, não dá, não aguento mais. Tem que ter felicidade. Ela tem que existir, Deus tem que existir. E lembrou a sua mãe do... Quando ele disse assim, tem que ter Deus, a mãezinha já disse, vamos orar, filho, que nem a gente rezava quando era pequeno. Ele ajoelhou, fez o Pai Nosso. Quando ele deu, eu diria assim, quando ele aumentou, vou fazer uma comparação, né, na física, 1 Hz na sua vibração, que é onde se mede a frequência vibratória, né? Eu diria que ele aumentou um pouquinho a frequência, ele viu a mãe dele. No que viu a mãe dele, viu a equipe espiritual. O diretor da colônia Nosso Lar, em pessoa, estava ali, Clarencio, para recolhê-lo.
E o levou à colônia, e a história nós conhecemos. Ele foi tratado, ele foi amparado e se tornou um grande colaborador depois da colônia, na colônia Nosso Lar. Como está sendo conduzida a nossa vida, né? Como nós estamos endereçando ela? Em 2008, um jovem casal, o Chris e a Lori, norte-americano, a vida deles teve um revés muito grande. Eles casaram em 2008 e tiveram o sonho de serem pais. E jovens tiveram 3 filhos, pequenininhos, na idade de 4, 5, 6, 4, 6, 7 anos, 2 meninas e um menino. Um casal feliz. Somos felizes, pais. Nosso sonho, trabalhamos, vivemos, pedimos para Deus os filhos. Deus deu 3 belíssimas crianças, saudáveis. A mãe, a Lori, estava indo para o serviço, uma minivan. E um caminhão que transportava mercadoria pesava 18 toneladas. Ele se chocou contra as crianças atrás, a mãe na frente. Ela estava com a mãe dela, né? E o pai trabalhando. As 3 crianças morreram instantaneamente, que estavam na van. Ela, ainda inconsciente um pouco, foi levada para o hospital, recobrando a consciência, foi recebendo a notícia da morte dos seus filhos. E vocês concordem comigo, um buraco negro abriu na vida desse casal. Que não tinha a consolação que desse conta, eu imagino. Eles mesmos declararam que eles não conseguiam sequer acordar, não saber o que era a vida. 6 meses depois, 6 meses depois do acidente, sem a menor intenção, ela descobriu que estava grávida novamente. Eu estou falando de 2008, né? 6 meses depois. Mas é estranho a vida, caprichoso é o nosso Pai Celestial quando Ele quer nos dar uma lição, né? Eu estou aqui. Eu sou o Pai. Eu nunca abandono um filho. Eu estou sempre do lado de vocês. Ela fez o exame e com 1 mês detectou que ela iria ser mãe de trigêmeos. Na família não tinha histórico de trigêmeos ou de gêmeos. E creiam, 2 meninas e 1 menino. Hoje eles têm 15 anos. São crianças lindíssimas. Se amam. Eles não sabem, mas eu vou dizer, são os 3. Cumpriram aquele trauma de ter que passar por isso para depois seguir uma vida livre dos seus tormentos. Deus deu um duplo presente, um resgate e o prêmio de tê-los novamente para continuar a vida. Como está a situação da nossa vida hoje? Será que a gente acha que está meio ruim, está meio perdido? Eu tenho uma notícia boa aqui para dar para vocês, que está no Evangelho segundo o Espiritismo.
No Sermão da Montanha, Jesus vendo aquela multidão, como nós estamos aqui hoje, pedintes, mendigos do seu amor. Jesus olhando para todas aquelas pessoas, eles foram lá, sem saber se iriam, o que iria acontecer. Jesus estava numa montanha, vai lá que Jesus está lá. O Salvador está lá. O Rabone, o Rabi, o Mestre está lá. As pessoas sentavam perto, não importa se era perto ou longe, eles sabiam. Se Jesus estivesse lá, algo iria acontecer. Tem pessoas que não queriam nem falar com ele. Só de vê-lo passar ficava bom. Ele sentiu esse pensamento. Ele leu tudo o que estava acontecendo e resolveu deixar esse legado para ficar ecoando para sempre em nossos ouvidos, que nós nunca estaremos sozinhos. Pedi, dar-se-vos-á. Pedi. Lembrem, André Luiz só ganhou o presente da mãezinha dele quando ele pediu. Demorou 8 anos, mas pediu. Buscai e achareis. Nós estamos buscando? Ou nós estamos estagnados, reclamando, achando que Deus não cuida de nós, que não temos tido a chance ideal para o nosso progresso? Nós estamos buscando, nós estamos lutando, nós estamos fazendo esforços. E, ao mesmo tempo, nós temos testemunhos de pessoas que lutaram toda uma vida e não viram o resultado dos seus progressos. Quanto tempo depois, quantos cientistas fizeram inúmeros esforços e só conseguiram, depois da sua morte, que o progresso fosse alcançado e atingido. Nikola Tesla, um gênio, da eletricidade, a corrente alternada, seria do mundo sem a corrente alternada, e esse homem inventou. Dizem que ele não é um homem da Terra, ele é um extraterrestre. De tão inteligente que esse homem foi, em 1920, ele descreveu como que era o celular, como seria um celular, como seria o funcionamento da internet. E tudo que ele escreveu está acontecendo hoje. E ele morreu miserável, porque ele não conseguia que as pessoas captassem aquilo que ele tinha para dizer. Uma pessoa, alguns anos-luz na nossa frente. Um exemplo. Entre tantos exemplos, Galileu, que disse que era a Terra que girava ao redor do Sol, foi ameaçado de ser morto, teve que refutar a sua teoria, teve que arquivar. Em 1600, ele teve que se retratar, para depois todo mundo dizer e pedir perdão. A própria igreja teve que se retratar. Com relação a isso, muitas vezes nós vivemos uma vida voltada para Deus. Quantas pessoas doam sua vida ao bem e muitas vezes se questionam, como diz o ditado, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Quero dizer que vocês estão certos, sim. É isso mesmo. Deus não põe fardo pesado em ombro fraco. Dá missões.
Quando nós estamos prontos, ele vai endereçando os nossos resgates. Então, quanto mais eu rezo, quanto mais eu estou afinado com ele, mais ele vai nos dando oportunidade de resgatar. Está certinho de tudo, está perfeito. Tem uma história de uma jovem que nós conhecemos muito pouco. Ela se chama Santa Bárbara. Ela nasceu em 270, morreu em 317, 280, perdão. Morreu em 317, com 37 anos. Ela viveu numa região que hoje é a Turquia, a Nicomídia. Ela era uma jovem muito bela, muito bonita. E o pai dela resolveu protegê-la de uma forma muito errada, trancou ela numa torre para que, com medo da corrupção, com medo do assédio da população, resolveu proteger a filha e a trancou numa torre, criou ela, a sua juventude. Ela tinha tudo ali, porque ele era muito rico, na cidade de Nicomídia. E quando ela chegou na idade dos 17, dos 19 anos, que era a idade de endereçar a um casamento, ele começou, então, a permitir que os pretendentes visitassem a casa, mas ela não interessava por ninguém. E ele estava muito preocupado que o tempo estava passando e ele tinha, por tradição, que casar a filha. Então, ele entendeu que ela estava um pouco revoltada porque ele trancou ela na torre. E deixou ela ir um dia na cidade, ver a cidade, caminhar na cidade. Quando ela andou na cidade, encontrou um grupo de cristãos. Porque a cidade era dominada pelo Império Romano. Ainda não tinha o cristianismo se tornado a religião oficial do Império Romano. Os cristãos eram perseguidos. E nesse encontro com os cristãos, ela ouviu falar de Jesus. Só que é um detalhe. Enquanto ela estava na torre, era uma torre alta, espaçosa, janelas que davam para o mar. Nesse período de introspecção que ela ficava observando, tem que ter um maestro, tem que ter um criador para isso. Professores inteligentíssimos davam aula, falavam de história para ela, mas ela ficava questionando: quem é o ser que cria essa beleza, esse mar, esse sol, essas nuvens, essa natureza exuberante? Tem que ter. Quando aquele grupo de cristãos na rua falou de Jesus, ela disse: é ele, é esse homem que eu procuro. Esse homem que eu estou tentando entender. A vida ganhou um sentido para ela, ganhou beleza. O pai fez uma viagem, deixou-a na sua torre, ainda ampliou um pouco mais, mas já era tarde. Quando ele voltou, ela tinha esculpido uma cruz na janela do seu quarto. E o pai não aceitou. Dióscoro era o pai dela. Não aceitou. Ela ainda fizeram então um levante na cidade e prenderam todos os cristãos presentes. Ela fez, numa atitude heróica, a libertação desse grupo e fugiu com eles. E porque estavam procurando todos, ela se sentindo responsável, ela retornou para a cidade e se entregou às autoridades. Foi para o seu pai. E o seu pai a denunciou ao prefeito Marciniano, que era um déspota, estava completamente obcecado por ela. Ela era uma jovem muito bonita. Iniciou um processo de martírio para que ela renegasse a religião. Não foi um martírio normal, foi em praça pública.
açoites, torturas. Por fim, por ela não renunciar, não denunciar onde eles estavam, o seu próprio pai, diante de todos, a matou. A degolou. Nesse momento em que ela estava sendo supliciada e que ela foi morta pelo seu pai, houve uma manifestação dos céus. Um raio desceu e atingiu o seu pai e o prefeito, e os dois foram mortos na hora. O que deixou a tradição na Igreja Católica marcada, na Igreja Católica, ela como a Santa Bárbara. Por conta desse feito, entre outras coisas. Eu quero dizer que muitas vezes, quando nós procuramos para Deus, o caminho, ele não é um caminho liso, fácil. A nossa busca da paz, ele não é um caminho em que a gente tem um traço de felicidade, porque a felicidade é interior, mas não a tranquilidade. Felicidade e paz são. Os cristãos que eram devorados pelos leões cantavam martírio e felicidade. Caminham juntos. É um estado de espírito a dor. É um estado de espírito. Quem vence a dor está com Deus. É que a dor não pode nos deprimir, a ponto da gente dizer, por que Deus me abandonou? Está doendo, mas eu estou lutando. Buscai e achareis. Qual é o Pai, disse Jesus. E essa é uma das coisas mais bonitas que existem no Evangelho de Nosso Senhor. Uma das frases que eu mais recito quando encontro muitas vezes aquela dor inexpugnável diante dos nossos olhos. Qual é o pai que, vendo um filho pedir pão, dá pedra? Qual é o pai que, vendo um filho pedir um peixe, dá uma serpente? Ora, se vós, sendo maus como sois, disse Jesus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos quando eles pedem, quanto mais bem vos dará o vosso Pai Celestial quando vós pedirdes a Ele. Será que Deus não nos ouve? Ou será que a gente não está falando o suficiente com Ele? Ou a gente não tem conversado assim comumente? E agora, o poema, o ápice do Sermão da Montanha, é as bem-aventuranças, mas o que Jesus disse aqui é algo para que nós reflitamos. Para qualquer estado. Se nós somos pobres, ricos, se nós somos aquinhoados ou não, seja quem nós formos, qual o nosso estado, todos nós sempre, qualquer um tem sempre uma necessidade. Para todo tipo de necessidade que nós tivermos, lembremos do que Jesus disse aqui. Olhai as aves do céu, elas não semeiam. Não quereis entesourar, Não quereis entesourar tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça consomem. Não nos preocupemos com bens materiais. Somente. E onde os ladrões desenterram e roubam.
A gente vê, né? Muitas vezes o esforço de anos fugir num assalto. Fugir, o esforço de anos, a luta. Nós vimos agora recentemente aquele falso entregador que tirou a vida daquele jovem. Ele deu o celular para ele, mas ele, não contente, foi lá e atirou 4 vezes no jovem. Hoje os pais estão chorando uma vida que não existe mais. Que são tesouros, que são bens. O errado é quem fez o crime, não quem tem o celular. Não. Não é ele o errado. Essas pessoas, muito provavelmente, eu não estou aqui para rogar praga, mas elas não reencarnarão mais na Terra. Fiquem tranquilos. As pessoas que fazem isso hoje, com esse grau de maldade, não voltam mais aqui. Nós vamos voltar e eles não voltarão. Essa é a justiça de Deus. Então confiemos, porque é 1 a 2 gerações para que o nível espiritual do nosso planeta mude. Mas entesourai tesouros no céu, onde não os consome a ferrugem e a traça, e os ladrões não desenterram nem roubam. Portanto, eu vos digo, não andeis cuidadosos da vossa vida, nem com o que havereis de comer, para o vosso corpo, o que vestireis. Não é a alma, não é mais a alma do que a comida, e o corpo mais do que o vestido. Não vou dizer que eles estão certos, mas espíritos do nível de Francisco de Assis, eles não se alimentavam. Do que esses homens viviam? Comiam coisas frugais? Qual era o tipo de alimentação? Estavam num nível em que a comida material era um 5º plano, nem um 2º, um 3º. Mas não estamos falando desses espíritos, tá? Nós vamos voltar para casa e nós vamos comer. Fiquem tranquilos. Se eu não jantar hoje, amanhã eu desencarno. Então, no nosso mundo, no nosso nível, nós vamos precisar da alimentação, mas o quanto que isso pode nos afligir e nos desesperar. Eu lembro de Moisés, com aquela multidão no deserto, passando fome e, de repente, todos são alimentados. A multidão com Jesus na montanha, 5 pães, 2 peixes, ele multiplicou para todo mundo. Isso é o de menos para Deus. Ele está pronto para nos entregar tudo quando nós pedirmos. Quando a gente acha que não vai conseguir, aparece. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, ele tem um caso fantástico. Ele foi estudar na extrema miséria, no Rio, se formar em medicina, não tinha dinheiro para nada, com fome, desesperado. De repente, ele teve a ideia de dar aula, para tentar conseguir algum dinheiro para custear roupa, comida, faculdade. Estava numa miséria. Bateu um homem na porta da casa dele. O senhor quer dar aula? Ele falou, mas eu ainda nem botei anúncio. Ele falou, o senhor quer dar aula? Quero. Então, toma aqui adiantado 1 mês. E nunca mais apareceu. Vários meses deu adiantado para ele o dinheiro. É aqui. Ele ainda não era o doutor Adolfo, ele era o aluno da faculdade de Bezerra de Menezes. Quando ele estava na Federação Espírita Brasileira,
e aquilo ajudou muito ele naquele período. Depois ele conseguiu engrenar as aulas e tudo mais. Quando ele estava na Federação Espírita, já uma situação muito difícil, ele perguntou para o seu mentor espiritual: como que eu vou conseguir realizar esse feito que vocês estão me pedindo? Nós não temos nada. Ele falou: nós mandaremos alunos para você, como fizemos um dia. E ele entendeu que desde aquele dia já, ele já era amparado pelos benfeitores espirituais. Era um espírito materializado que entregou para ele aquele dinheiro. Aquele dinheiro. Langerton queria construir o centro espírita, não sabia. Porque o seu mentor, Eurípides Barçanufo, orientou ele: faça assim, cave um buraco, faça um quadrado, que esse vai ser a base do centro. Deu a medida para ele, ó, é assim, à frente. Então ele cavou o buraco para fazer a base. Só que ele falou: e agora? Eu não sou pedreiro, eu só sou um soldado. Se o Espírito mandou eu fazer, eu fiz, eu cavei, está aqui. Mas como que eu faço um centro espírita? Quando ele cavou, ele começou a chorar. Eu não vou conseguir atender a um pedido de Eurípides Barçanufo. Ele estava ali. Ele levanta a cabeça e vê um homem. O que está acontecendo aí? Eu tenho que fazer um centro, mas não sei nem sentar um tijolo. Ele falou: eu sou um pedreiro. E eu vim te ajudar. Você sabe fazer? Sei. Todo dia de manhã. 7h da manhã. O homem estava lá no centro. Lá. Faz assim, pega aqui, vai ali. O homem saía, quando ele via, o Langerton estava fazendo, já tinha 2, 3 ajudando. Agora faz assim, ele aparecia e voltava. Construiu toda a fundação do centro. O que é mais difícil, né? E o homem desapareceu. E o Langerton ficou muito incomodado. Eu não sou ingrato. Aonde que está esse homem que eu tenho que agradecer? E Eurípides Barçanufo, um dia em que ele estava, como o Dr. Bezerra de Menezes, como eu vou fazer? Eurípides disse: Langerton, você lembra daquele homem que te ajudou a construir o centro? Ele não era desse mundo. Era o nosso amigo, que nós mandamos para vir te ajudar. Assim como mandamos ele, mandaremos vários. O que é nossa vida para Deus? Passar a mão e mudar de um minuto para o outro. Olhai para as aves do céu. Elas não semeiam, nem cegam, nem amontoam em celeiros. E contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura não sou mais que elas? Não sois mais que elas? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que andais tão solícitos dos vossos vestidos? Olhai os lírios do campo, eles não fiam, eles não tecem, e em verdade eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua grandeza, conseguiu se vestir como um deles. Ora, se Deus veste dessa forma a erva que hoje nasce e amanhã é lançada ao fogo, não vai cuidar de vós, que sois seus filhos bem-amados? Porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade, buscai primeiro o reino de Deus
e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã, assim mesmo, trará seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Ainda no capítulo 10, e essa aqui não foi no Sermão da Montanha, são para nós, trabalhadores. Para todos nós. Quem aqui não é um trabalhador de Jesus, né? Ou todos nós que queremos seguir a Deus, nós temos um só caminho. Porque não tem como seguir a Deus sozinho. Ah, eu consigo, não. Tem que ter um grupinho junto, né? Tem que levar mais pessoas junto. É a prática do bem, da caridade. É o único caminho que conduz a Deus. Amai ao próximo, como a si mesmo, a Deus acima de todas as coisas. Aqui está tudo, foi o que disse Jesus. Mas como? Como é que a gente faz isso? Não possuais ouro nem prata, nem levai dinheiro nas vossas cintas. Nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem calçado, nem bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. Langerton, Bezerra de Menezes e tantos outros. Agora, tem um detalhe aqui nessa passagem. Em qualquer lugar ou aldeia que entrardes, informai-vos de quem anela digno. E ao entrardes na casa, saudai-a dizendo: a paz esteja convosco. Se essa casa, na realidade, merecer, virá sobre ela essa paz. Se ela não merecer, tornará para vós. Sucedendo que não vos querer alguém em casa, nem ouvir o que tens a dizer, vá embora. E sacuda o pó das suas sandálias. Em verdade vos afirmo isso, menos rigor experimentará no dia do juízo a terra de Sodoma e Gomorra do que esta cidade, que não quis te receber. Quando nós queremos falar de Deus, que Jesus quis dizer, sacuda o pó dessa sandália, porque há pessoas tão ruins, tão más, tão negativas e tão refratárias à proposta do Evangelho, que se nós as tocar, nós as absorveremos. Não leve nada desse mundo, não leve para você nada desse mundo, deixe com ele, Deus vai cuidar dele. Sacuda, tire, não leve nada. Se você entrar no mar, você vai sair molhado. As pessoas que, como diz Joana de Anjos, que pegam barro, lodo para jogar em você, e você sai da frente, só ela fica enlameada. E você fica tranquilo. Isso existe no caminho que nós buscamos para Deus. Se as pessoas não quiserem seguir conosco, apesar de todo o esforço que nós fizermos, nós vamos nos deter ou nós vamos seguir para depois buscar firmes e fortes e os levar? Quantos espíritos que largam verdadeiros paraísos espirituais, mais fortalecidos, preparados para virem resgatar seus entes queridos depois. Na psicologia existe a inteligência emocional.
O que diz a inteligência emocional, a técnica da inteligência emocional, por exemplo, quando a gente está num avião e há uma despressurização? Qual que é o nosso primeiro raciocínio? Eu vou tentar ajudar a pessoa que está do meu lado, né? Um instinto, se eu tiver um parente, um amigo. Inteligência emocional diz: salve a tua vida primeiro, que você vai ter condição de salvar outros. Porque em 2, 3 segundos, a falta de oxigênio, ao tentar você colocar a máscara na pessoa do lado, você não vai conseguir, e nem você e nem ele, ambos morrerão. Você põe em si, que é rápido, salve-se. Vivo, você terá condições de salvar a pessoa que está do seu lado. Por isso que nos ensinam no avião essa condição de não é errado você primeiro se salvar. Vamos buscar a nossa paz, encontrar a nossa força, a nossa saúde, a nossa felicidade e arrastar as pessoas para dentro desse mundo espiritual de felicidade, de amor, de presença. O Chico, ele andava e as pessoas sentiam uma paz muito grande perto dele. Por quê? Por que o Chico tinha esse poder? A pessoa chegava lá na porta do centro, meu Deus, chorava, se emocionava. Como isso? Jesus, as pessoas viam Jesus, caíam enternecidas. Como que é esse mecanismo? Isso se chama aura, magnetismo. A gente irradia isso. Felicidade é algo que nós irradiamos e que contagia as pessoas. Quando nós estamos felizes, estamos bem, cuidamos de nós, estamos com Deus, as pessoas têm felicidade em estar perto de nós. Quando a gente não está bem, as pessoas têm sono perto da gente. Tem dor de cabeça, tem mal-estar. Mas o que nós temos que fazer? Então, cuidar de nós. O Chico tinha uma aura que os cientistas foram medir. A aura nossa é uma irradiação, produto da força das nossas células, do nosso espírito, a interação dessa... É uma energia que mede 2 centímetros irradiando aqui. Os cientistas fotografam a aura da gente em câmera chamada Kirlian. São as Kirlian-grafias. Você faz uma foto Kirlian do seu dedo, tem uma irradiação colorida, né? Quanto mais claro, melhor, mais luz, mais espiritualidade, né? Quanto mais entrecortada, mais doentinho tá. A nossa aura, a minha aqui, deve de medir 2 centímetros. A do Chico media 20 metros. O aparelho, o detector, acusava a presença numa distância de 20 metros do Chico. Eu pergunto para vocês, qual o tamanho da aura de Jesus? A aura de Jesus envolve o planeta inteiro. Essa é a diferença entre Jesus e nós. Ele consegue irradiar a sua energia para todo o planeta. Dá uma dimensão da nossa distância para Jesus. Então, dedicados irmãos, vamos construir esse reino imperecível de amor, de paz dentro de nós, para que a gente possa sempre fazer por merecer todos os presentes que este bom Pai, que está no céu, quer nos dar. Porque Ele quer nos dar. Nós só estamos na Terra porque Ele quer nos dar bons presentes. E muito bons. Então, dedicados